Eu falei no grupo da igreja hoje que vamos ministrar a mensagem que era para ter entregue domingo passado, mas em razão do culto especial de formatura do Homem ao Máximo, então vamos entregá-la hoje, porque desses domingos próximos, semanas próximas, vamos ficar mais dentro do tema do Natal, celebrações do Natal. Mas essa mensagem de hoje também tem a ver com o Natal, porque nós lemos no Evangelho que os anjos cantavam, né? Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Então, o canto, ele tem um valor imensurável no culto. Então, eu quero falar hoje sobre o valor da música do culto. E aconteceu na anunciação do nascimento de Jesus, e aqueles pastores tiveram o privilégio de ouvir o coral dos anjos cantando. Era uma coisa muito linda. Um dia nós iremos ver também o coral dos anjos lá no céu. Deve ser uma coisa perfeita, uma coisa maravilhosa. Eles cantando, glória a Deus, e nós iremos participar daquele culto maravilhoso, onde a música é a coisa valiosa na adoração. Então, preparei essa mensagem domingo? Porque dia 28, o quarto domingo do mês de novembro, é o dia do ministro de música batista, então oramos pelos músicos durante o culto. Eu quero hoje ler, então, com os irmãos, 1 Crônicas, a respeito disso, o livro de 1 Crônicas, como Davi, preocupado não só em ter a Arca da Aliança lá em Jerusalém, mas ele então organizou que os levitas se encarregassem de cantar e tocar instrumentos durante o culto, durante aqueles momentos de oferta e de sacrifício. Isso está então em 1 Crônicas, capítulo 16, em que faz aqui o relato, especialmente do versículo 4 ao 6, o rei Davi nomeando ministros e oficiais para ministrar diante da arca de Deus. Então diz assim, vou ler até o versículo 6. Trouxeram, pois, a arca da aliança de Yahvé e a depositaram na tenda que Davi lhe havia especialmente preparado, e ofereceram holocaustos, sacrifícios de animais, eram totalmente queimados, bem como ofertas de paz e comunhão diante de Deus. Depois que terminaram de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, o rei Davi abençoou todo o povo em nome do Senhor Yahvé. Em seguida, entregou um pedaço de pão com um pouco de vinho, um naco de carne assada, um bolo tâmaras e uvas passas, a cada homem e a cada mulher ali reunidos. Davi também designou alguns dos levitas para ministrar perante a arca de Yahvé, fazendo petições e orações, dando graças e louvando a Yahvé, o Senhor Deus de Israel. Estes homens escolhidos foram Asaf, que foi nomeado chefe desse grupo de ministros, Zacarias vinha em segundo lugar, e logo em seguida Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benata, Obed-edom e Jeiel. Eles foram incumbidos de executar suas liras e harpas, enquanto Asaf tocava os símbolos. Os sacerdotes Benaia e Jaziel deviam tocar diariamente as trombetas diante da arca da aliança. Do versículo 7 ao 36, o Salmo fala que Davi deu ordens para cantar nessa ocasião. E é um canto aqui, esse cântico de Davi começa no versículo 8 em diante, é um cântico de ação de graças. Ele está também lá no Salmo 96, o 105 e 106. Portanto, se tornou como um hino oficial e ele aparece em outros salmos. Do versículo 37 ao 43, nós temos aqui como aconteceu a adoração pública e como ela foi declarada, como ela foi ordenada, alguns dispositivos para o culto. E versículo 43, dizendo: todo o povo partiu, cada um para a sua residência, e também Davi foi para casa, a fim de abençoar e passar algum tempo com sua família. O contexto deste culto maravilhoso, desse culto esplêndido, encontra-se em capítulos anteriores do capítulo 16. Especialmente alguma coisa interessante que aconteceu
quando Davi, pela primeira vez, quis levar a arca para Jerusalém. Então ele havia conquistado Jerusalém e agora tornou-se capital do reino. Ali estava o seu trono, ali estava seu palácio, e ele queria que a tenda da aliança, que era o tabernáculo, se localizasse também em Jerusalém. E no capítulo 13 nós lemos que ele deu ordens para levar a arca carregada por uma carroça, vamos dizer assim, um carroção, uma carroça nova, com bois puxando, e Uzá e Aiô iam ao lado daquela procissão. Em dado momento, os bois tropeçaram, e Uzá, pensando que a arca iria cair, colocou a mão, os irmãos conhecem a história, e Uzá morreu ali, porque tocou na arca. A arca era tão santa, que não podia tocar nem olhar para ela, não podia abrir a arca e olhar para ela, a não ser alguém em um momento muito santo, fazendo isso como ordem de Deus. E Davi, diz o versículo 11, ficou muito contrariado, desistiu de levar a arca para Jerusalém e a deixou por 3 meses na casa de um homem chamado Obed-edom, aos cuidados dele. E diz o texto que a casa dele foi muito abençoada, porque ele ali esteve guardando a arca. Interessante que ele aparece, Obed-edom, no versículo 5 do capítulo que li, capítulo 16, como sendo um daqueles ministros que estavam agora ministrando a música no culto, quando a arca foi levada para Jerusalém. Qual foi o problema? Eles estavam levando numa carroça, puxando por bois. E a ordem que Deus havia dado para Moisés é que a arca nunca seria levada assim, ela sempre seria levada nos ombros dos levitas, dos sacerdotes, dos ministros. E dessa vez, então, Davi fez tudo certo, no capítulo 15, e agora o que lemos no capítulo 16 é o culto, é a alegria daquele momento solene em que a arca está em Jerusalém. Eu quero focar, então, aqui algumas coisas sobre o valor da música no culto. Primeira coisa é para celebrar com ações de graças. Celebrar com ações de graças. Nós vemos então nos Salmos muito disso. O Salmo 37:1 falando que a música é para o mestre de música, um salmo de Davi. O Salmo 70 dirigida também para o mestre de música, uma oração em forma de poema. Então, as celebrações passaram a fazer parte do culto e dirigidas àqueles levitas, que eram ministros oficiais de música. Como aqui no capítulo 15, versículo 16, quando Davi ordenou aos chefes dos levitas que encarregassem os músicos para cantar melodias alegres. Então, Deus colocou Davi no reino. Davi era um cantor, é chamado doce cantor de Israel. Com as suas músicas ele conseguia inclusive trazer paz ao coração de Saul, na época que ele não era rei, e quando Saul era perturbado por demônios e espíritos malignos, e Davi cantava, e os demônios iam embora. Davi tinha um dom de cantar e trazer como que o céu descer abaixo, né? Ou a gente subindo, como imaginando assim, né? Mais perto de Deus, através daquelas melodias alegres. Então eram os hinos. A Bíblia anotada pela edição Shed, falando sobre esse versículo 7 aqui do capítulo 16, e então diz aí, aconteceu naquele dia, pela primeira vez, que o rei Davi determinou que Asaf e os seus parentes louvassem Yahvé, o Senhor, entoando salmos de gratidão e louvor. Que era isso? Celebrar a vinda da arca a Jerusalém. Então Davi compôs esse canto de ações de graças, e entregou aos músicos para que eles usassem na adoração. E isso então passou a ser uma rotina, uma parte do culto, um dos itens do culto, o canto. Até então não tinha o canto instalado, ordenado. Então nós vemos aqui, os cantores passaram a fazer parte do culto. Aqui nós temos o chefe Quenanias sendo citado, e vários levitas sendo citados, todos eles fazendo parte agora do culto, assim como nós temos nossos ministros de música em nosso culto, que se dedicam aos ensaios, aos preparos,
E então, no momento do culto, nós temos a música para celebrar com ações de graças ao Senhor. Em segundo lugar, o valor da música do culto está na organização. Organizar e ministrar o coro levítico, né? Então, as músicas, o canto congregacional. Como Asaf era o principal, e ele, inclusive, é autor de 12 salmos que nós temos no livro dos Salmos, esses coros chamados levíticos, esses cantores, estavam ali na adoração pública e usando aqueles cânticos alegres para adorar a Deus. Então, esse salmo ele pode ser tomado como modelo para os músicos hoje, para os ministros de música hoje, porque é um modelo de hino sagrado, de hino sacro, como diz Paulo, hinos e cânticos espirituais, escrevendo lá em Efésios, porque tem o poder e a bondade do Senhor expressa. Fala da sua relação conosco, a relação do Senhor com o mundo inteiro. Fala de ações de graças em memória da bondade de Deus, da misericórdia de Deus para conosco. Fala do gozo, da comunhão que nós temos com Deus. Então, é um modelo para mirar e para orientar o canto, os hinos, os cânticos, as canções alegres na igreja. Adam Clarke, comentando sobre este salmo, lembrando que Davi começou, então, essa ordenança do canto, lá no ano, por volta de 1045, né, 1000 anos antes de Jesus Cristo, ele fala que essa chegada da arca na cidade real que deu início à adoração pública, com hinos, com cânticos. Isso não acontecia antes. Nós lemos lá que Miriam cantou quando eles atravessaram o Mar Vermelho, mas aquilo não era um culto. Mas a música passa a ser integrante do culto a partir de Davi, a partir deste capítulo 16 aqui do livro de 1 Crônicas. Em terceiro lugar, o valor da música no culto, nós contemplamos porque a música tem o poder de inclinar o coração à adoração e, consequentemente, trazer aquela paz interior que é tão importante ao adorador. Assim como Davi conseguia levar paz ao coração de Saul quando estava atormentado, a música tem esse poder. E Davi, então, ordenou que cantassem, porque ele mesmo não estava conseguindo dormir. Ele mesmo havia dito, eu estou morando numa casa, né, e forrada, eu estou no um bom lugar, e a arca do Senhor está lá fora de Jerusalém, fora dos muros. Então ele estava dizendo que ele não estava conseguindo dormir contente, até que ele conseguisse trazer a arca para dentro de Jerusalém. Então esse dia foi um dia glorioso, quando Davi conseguiu fazer isso, trazendo sobre os ombros dos levitas, e acomodou a arca lá em Jerusalém. Então, como Davi foi um homem que tinha um coração inclinado à adoração, por isso ele não conseguia dormir, enquanto não adorasse, enquanto não louvasse a Deus. Será que alguém não está conseguindo dormir direito? Eu confesso que às vezes eu não durmo, né? Mas às vezes é por causa da pandemia. Às vezes é uma preocupação, né? É um peso que a gente carrega. Mas o caso de Davi, ele diz lá no Salmo 133, Salmo 132, versículo 3 e 4. Certamente que não entrarei na tenda de minha casa, nem subirei à minha cama, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras. Aí diz o verso 5, enquanto eu não achar lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso Deus de Jacó. Ele falava, eu preciso trazer a arca para dentro de Jerusalém. Então, por isso que agora está alegre, porque a adoração inclina o coração para Deus, né? E traz aquele contentamento ao ponto de conseguir dormir contente. Então, quando a gente adora a Deus, a gente volta da igreja, da reunião, do culto, da adoração, não é esse sentimento que a gente tem de contentamento, de alegria, a gente vai dormir em paz, porque a música, a adoração tem esse poder. Então, quando Davi conseguiu trazer a arca para dentro, estabeleceu o canto, a adoração,
Então ele conseguiu dormir, ele encontrou paz no seu coração. Então as circunstâncias às vezes mudam, né? E a arca estava num lugar obscuro, estava sendo negligenciada, estava num quarto emprestado na casa de Obed, mas agora não, agora ela foi introduzida na cidade real, onde todos poderiam recorrer a ela, poderiam cantar durante o culto diante da habitação. Davi fala habitação porque a arca representava a presença do Senhor no meio do seu povo. E então note isso, às vezes a palavra de Deus, as ordenanças de Deus podem ser também ofuscadas por um tempo na nossa vida. E aí a gente depois retorna com a alegria da adoração e nós vamos perceber que novamente começa a brilhar, começa a resplandecer novamente na nossa vida a palavra de Deus, a alegria das ordenanças. Domingo próximo, já é primeiro domingo do mês, nós vamos celebrar a ordenança da ceia. Então volta a ter aquela alegria em que nós estamos em comunhão com os irmãos, porque tudo mudou agora e mudou para trazer contentamento. Então a arca somente iria melhorar, além disso, quando Salomão construísse o templo, como de fato construiu, e a arca foi introduzida dentro do templo, somente ali ela teve um momento melhor. Então Davi armou a tenda e ele continuou firme na adoração, mas mesmo que Salomão construiu o templo, Davi foi muito melhor do que Salomão, seu filho. Davi foi muito melhor porque ele foi fiel até o último dia da sua vida na adoração. E nós sabemos que Salomão, no final da sua vida, voltou as costas para o Senhor. Começou muito bem, mas depois as mulheres com quem ele se casou, amonitas e moabitas, outras mulheres estrangeiras, levaram ele a adorar outros deuses. Então, no sentido de comparação, Davi teve muito mais contentação, alegria, fidelidade e paz para dormir, e dormir bem, contente, até o final da sua vida, né? Salomão, eu tenho certeza que perdeu o sono no final, porque ele fez tudo errado e desagradou o Senhor. Porém, eu creio que Salomão, antes de morrer, tenha se arrependido, tenha pedido perdão, eu creio que ele tenha se regenerado, mas tenho certeza que ele sofreu muito insônia por causa disso, porque abandonou o culto, o canto e a adoração ao Senhor. Então, Davi nos dá essa grande lição hoje. Davi cuidou de perto da arca, ele cultuou, ele honrou a Deus, e ele fez isso de duas maneiras importantes. Ele fez isso através do sacrifício que ofereceu, nós lemos isso no versículo 1, falando de 1 Crônicas, capítulo 16, e o versículo 4, que eu destaquei, com as canções. Então ele glorificou a Deus, cantando e ordenando aqueles ministros de música, que eram peritos nisso, sabiam tocar muito bem aqueles instrumentos, e reger o coro dos levitas, e que ele nomeou. E assim, todas as nossas alegrias também, hoje, devem ser expressas como Davi. As nossas alegrias devem ser expressas em ação de graças ao Senhor. Como a gente faz isso? Cantando, louvando, adorando. O que a gente faz quando está contente? Não é cantar? Mesmo desafinado, começa a cantar, né? Porque quando alguém está contente, a gente começa a cantar. Quando a pessoa não é crente, ela vai cantar as músicas que ela conhece. Mas nós, quando somos crentes em Jesus, então nós começamos a cantar hinos de ação de graça, em louvor ao nosso Deus. O nosso Deus é tão maravilhoso. E porque nós recebemos as bênçãos de Deus, nós recebemos tantos favores, tantos benefícios, e nós temos tanto conforto da parte de Deus, então nós começamos com muita alegria a cantar ao Senhor. Então é isso que o povo deve fazer no culto, né? O povo deve sair melhor do que entrou. Como que vai sair melhor? Cantando, dando ação de graça ao Senhor, adorando ao Senhor como Davi adorou, não é? Então ele vai sair do culto com uma forma abençoada, como Davi abençoou o povo, para voltar para suas casas, abençoa em nome do Senhor. E Davi mostrou generosidade com todo o povo, a maneira como ele despediu o povo. Eu iria falar domingo com mais tempo sobre isso também, sobre o dia de ação de graças, que foi a última quinta-feira do mês, dia 25, que é uma tradição dos Estados Unidos. Aqui no Brasil já é até uma lei que existe desde 1949,
mas não pegou. São poucas pessoas que usam esse dia para ação de graça, para expressar gratidão, passar um momento de confraternização com parentes, com amigos. E Davi fez isso muito bem naquele tempo, 1000 anos antes de Jesus Cristo. Então, é isso. Davi mostrou o valor da música, ele exemplificou como a música é importante no culto. E temos aqui o valor da música no culto. Em primeiro lugar, celebrar com ações de graças ao Senhor. Em segundo lugar, organizar e ministrar o coro levítico, o coral, o canto congregacional. E em terceiro lugar, inclinar o coração para a adoração, o que vai trazer paz interior. Que nós aprendamos isso, não é? De também receber essas bênçãos do Senhor, mostrarmos generosidade e estarmos sempre valorizando a celebração, a adoração, o culto, com hinos, com ações de graça, sempre procurando organizar isso. Aí falam os ministros, nossos ministros de louvor aqui na igreja, de adoração, fazem isso com bastante dedicação. Eu reconheço a irmã Carol como ministra, líder deste ministério, e todos os músicos e os cantores estão fazendo isso, né? Organizando, ministrando com dedicação. Então, continuar assim, com canções para ensinar, para manter a memória, a bondade, a misericórdia do Senhor conosco. E vamos continuar também inclinando o nosso coração à adoração, e vamos conseguir dormir contente, a nossa alma vai descansar, e a alma só consegue descansar quando ela se rende completamente ao Senhor. Então, se você ainda não conseguir descansar, mesmo cantando, talvez está faltando a alma render-se ao Senhor, e render a Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, pedir para Ele entrar no seu coração e ser o seu Salvador pessoal, seu único Salvador, seu Salvador suficiente, não pode ter mais ninguém. Ele vai completar a sua vida e vai realmente ensinar você como viver uma vida feliz e contente. Então, estas são as lições que nós temos neste salmo e que nos traz essa lembrança que devemos dedicar ao Senhor um tempo puro, um tempo santo, para cultuar e honrar. Davi fez isso. E que nossas alegrias, todas as alegrias que nós experimentamos, que Deus nos proporciona neste mundo, elas devem expressar ação de graças ao Senhor, e faremos isso com as nossas ofertas. Com nossas ofertas são os nossos dízimos, são nossos lábios que cantam louvores ao Senhor, são nosso testemunho cristão, contando às pessoas como Deus é bom, como Ele é maravilhoso, os benefícios, os favores que recebemos, e com as nossas canções, com os nossos hinos que louvam e celebram com alegria. Sejamos sempre agradecidos, louvando ao nosso Deus eterno, que tanto fez, que tanto faz por todos nós. A música é muito valiosa no culto. Vamos sempre celebrar, ministrar e permitir que o coração se incline à adoração. Amém. Amém. Uma ilustração que eu queria contar domingo, mas vou resumir ela hoje aqui, sobre essa questão da música. Eu já contei aqui na igreja faz muito tempo a história da inválida rebelde chamada Charlotte Elliott, e ela é autora do hino, um dos hinos mais famosos, mais cantados durante todo o século passado, e também no século recente, nas igrejas batistas, especialmente por evangelistas e pregadores no momento de apelo, que é o hino Tal Qual Estou. Lembram os irmãos? Tal qual estou, eis-me, Senhor, pois o teu sangue remidor verteste pelo pecador, ó Salvador, me achei.
a ti. São 4 estrofes que tocam o coração, sempre tocam o coração. E a história da Charlotte Eliot é muito interessante. Ela nasceu numa família de tradição ministerial, 2 irmãos, um tio, um avô, eram pastores, então muitos pastores na família. Mas apesar de ela ser criada num ambiente totalmente cristão, santo, ela foi muito rebelde. Ela foi muito rebelde porque ela não gozava de boa saúde e ela foi quase uma pessoa inválida. E por causa disso, dos sofrimentos que ela tinha, ela cultivou um espírito de rebeldia e de ceticismo à religião. E ela falava: se Deus me amasse, não teria me tratado dessa maneira. Assim se queixou certa vez. Deus, porém, estava agindo naquela vida de maneira misteriosa, e aquela inválida rebelde iria se tornar, mais tarde, a autora de mais de 150 hinos cristãos. Deus usou os sofrimentos de Charlotte Eliot e os transformou numa experiência gloriosa que ajudou a abençoar milhares de pessoas em toda parte do mundo com seus hinos. O espírito rebelde de Charlotte muito perturbou seu pai, o Dr. Eliot, que numa tentativa de ajudá-la, já com 33 anos, convidou em 1822 Dr. Malan, famoso líder da hinologia francesa, alguém que era da música, né? Pessoa muito habilitada, a vir à sua casa, pois o espírito dos seus hinos muito se relacionava com sua experiência pessoal com Cristo. E ele foi então repudiado por Charlotte a primeira vez que procurou abordar sobre religião. Prudentemente, ele não insistiu, mas disse: orarei para que você entregue o seu coração a Cristo e que se torne uma grande obreira em sua causa. 2 semanas depois, ela mesma procurou o Dr. Malan para discutir o assunto. Ela revelou como havia procurado em toda parte alívio para o seu sofrimento. Procurou o Senhor, mas não sabia onde ou como encontrá-lo. Que devo fazer para ser crente? Perguntou ela. Deve se entregar a Deus tal qual está, respondeu ele. Será que Deus me recebe tal qual estou? Perguntou ela, especialmente pensando na sua rebeldia, em seus temores, ódio, rancor que tinha em seu coração. Sim, tal qual está, respondeu o Dr. Malan. As palavras tal qual estou ficaram gravadas na mente de Eliot. Ajoelhando-se juntamente com o Dr. Malan, dedicou no altar de Deus todo o seu grande talento literário. 14 anos depois, em 1836, ao receber uma carta do Dr. Malan, recordou aquela memorável noite da sua conversão, relembrando também naquela hora aquelas palavras tão impressionantes: tal qual estou. E a sua resposta naquela ocasião: ó Salvador, me achego a ti. Baseada nessa expressão e pensando nas palavras de Jesus em João 6,37, o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, escreveu naquela noite a poesia que mais tarde se tornou um dos mais famosos hinos de apelo. Charlotte morreu em 22 de setembro de 1871, com 82 anos. Dos 150 hinos, nenhum atingiu a popularidade do tal qual estou. Um dos seus irmãos de Charlotte, que era pastor, disse: em todas as minhas pregações, não tenho conseguido realizar tanto quanto minha irmã com o seu hino tal qual estou. Moody, famoso evangelista, disse: este hino tem feito mais para o maior número de pessoas e tem alcançado mais vidas de uma maneira benéfica do que qualquer outro hino. Então veja a importância
o valor da música no culto. Muitas pessoas tomaram a sua decisão, depois de uma pregação, de ouvir o testemunho, é claro, de alguém, de ler o evangelho recebido dos Gideões Internacionais, de alguém que lhe falou de Jesus. Então, ouvindo esse hino, um hino de apelo, conseguiu quebrar aquele coração duro e dizer, como no caso de Charlotte Eliot, tal qual eu estou, eis-me aqui, ó Salvador. Então, vamos valorizar sempre, né? Lembrando que a música é um instrumento maravilhoso de Deus para também levar os corações para se inclinarem aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo.